O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre que vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, João Batista dá testemunho de Jesus. João Batista, ele viu Jesus aproximar e disse: Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Por que João Batista disse isso aos discípulos, às pessoas que o seguiam? Porque Jesus foi enviado por Deus para vir a esse mundo para resgatar do pecado, da morte, da condenação. O Cordeiro, porque Jesus fez o seu sacrifício maior, a sua própria vida, pelo resgate da humanidade. Como o Cordeiro, que ao ser sacrificado, vai em silêncio para o sacrifício, não faz barulho. Assim, Jesus, seu silêncio, ele seguiu tudo aquilo que Deus havia dado como missão para que ele pudesse se realizar. E depois ele dá outro testemunho dizendo que ele é aquele que viu descer o Espírito Santo e pousar sobre ele quando João Batista batizou Jesus no Jordão. Abriu-se o céu e o Espírito Santo veio na forma de uma pomba e pousou sobre Jesus, tornando assim conhecido lá na região de Israel, que depois do batismo Jesus saiu a realizar a sua missão. E João Batista disse: Eu batizo com água, mas virá aquele que é maior do que eu. Esse batizará com o Espírito Santo, com fogo e o Espírito Santo. E depois ele dá outro testemunho dizendo que ele é o Filho de Deus. Então, João Batista, ele não quis aparecer, como muitos até o confundia, que ele era um dos profetas, Elias, ou o Messias, né? E ele falava que não, que tinha alguém que era maior do que ele, que nem sequer era digno de desamarrar sandálias. João Batista veio anunciar Jesus ao mundo, tornar-se assim conhecido, o precursor. E também nós vimos na primeira leitura da profecia de Isaías a respeito dos servos de Deus, aquele que veio para ser a luz das nações, não somente de Israel, mas juntar todas as nações do mundo que veio em Cristo Jesus como o enviado de Deus, a luz do mundo, a luz das nações. Embora muitos lugares não aceitem Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Muitas nações não reconhecem. Independente daqueles que não aceitam, das nações que não reconhecem, Jesus, ele é verdadeiramente o Filho de Deus que veio ao mundo para transformar-nos essa realidade. O mundo antes de Cristo, o mundo depois de Cristo. Com certeza, se Jesus não tivesse ainda, nós estivéssemos esperando a sua vinda, o mundo não era nada parecido com o que nós assim o conhecemos, seria bem diferente.
Porque Jesus veio trazer para nós a paz, o amor, a partilha, ensinar-nos a cuidar e olhar para aqueles menos favorecidos. Por isso que Jesus, nós celebramos o Natal há pouco tempo, ele nasceu numa condição de extrema pobreza. Não tinha nenhum lugar sequer onde nascer. E por que não nasceu nos palácios entre os reis e os nobres? Porque não faria diferença nenhuma. Se Jesus fosse viver entre os reis e os nobres e não olhasse para que realmente precisava de salvação, que eram os pobres, os pequeninos, os excluídos, os pecadores. Por isso Jesus veio dar a dignidade da vida para essas pessoas. E também aqueles que querem aderir ao projeto de salvação, independente de sua condição de vida financeira, que tem riqueza o suficiente. Mas muito deposita sua confiança somente nos bens materiais. Acho que tudo isso, só isso é necessário. Mas a nossa salvação vem de que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Como São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no início da sua carta, ele falando que ele é chamado a ser apóstolo de Jesus. E que devíamos levar uma vida de santidade, buscar uma vida de santidade. Não quer dizer nós seremos santos igualzinho às pessoas que tornaram santos. Essas pessoas que tornaram santos, reconhecidos para a igreja, passou por momentos difíceis na vida. Muitos martirizados, outros, a vida de santidade não é uma vida assim que tem todas as coisas boas, né? Mas sabendo que todos os santos passou por muito sacrifício para alcançar a santidade e tornar santos. Assim somos nós também. Para que nós tornamos santo, buscar uma vida de santidade e ser salvo, é preciso nos afastar de muitas das coisas que nos condenam a nossa alma à perdição. Então, que nós testemunhamos Jesus como o Filho de Deus, que nós anunciamos Jesus às outras pessoas, que nós também, cristãos, sejamos sinal de exemplo para as outras pessoas que ainda não encontraram a Jesus. Que nós também saibamos levar a palavra, o evangelho a essas pessoas para conduzir. Quantas pessoas no mundo a gente até conhece, na própria família, na vizinhança, muitas pessoas que não vivem a sua fé, não testemunham o amor em Jesus. E a gente percebe que quanto mais as pessoas estão distantes, afastadas das coisas de Deus, mais propício as pessoas estão a cometer os erros, as maldades, né? Então, toda vez que a gente vê aquelas pessoas que praticam a maldade contra a vida dos outros, não tem Deus no seu coração, na sua vida. Porque se a pessoa está na igreja, mas pratica a maldade, então ele não é verdadeiro, ele está sendo hipócrita. Então, a verdade nos liberta. E Cristo nos chama à liberdade, a levar uma vida em que nós possamos conviver bem uns com os outros, respeitando as suas diferenças, sua cultura, o modo de ser e viver. Mas não querer que todas as pessoas sejam igualzinhas a nós e falar somente o modo de viver que nós às vezes buscamos é o mais correto. Mas tentarmos igualarmos a Jesus, buscar uma vida de santidade. Ele é o caminho que nós devemos seguir. É Ele que nós sabemos o que nós possamos viver e buscar para alcançar, assim, a santidade. Quando nós ouvimos o salmista dizer: eis que vim, Senhor, faço com prazer a vossa vontade. Nós estamos fazendo a vontade de Deus mesmo ou estamos fazendo somente o que nos interessa, o que é bom para mim? O que nós percebemos é que a maioria das pessoas faz a sua vontade, mas não segue exatamente o que Deus nos pede. Mas aqueles que buscam a liberdade de viver em Cristo e nosso Deus, buscando viver os seus ensinamentos, os mandamentos, para que nós possamos viver bem conosco e com os outros. E também como cristão, ser luz para as pessoas que ainda estão nas trevas. Jesus veio a esse mundo sendo luz desse mundo, e nós sabemos que é a Ele que devemos seguir. Ele dissipa todas as trevas, as escuridões
que estão no coração daquelas pessoas que ainda estão nas trevas, mas que devem ver a luz. Esse mundo tornará melhor se as pessoas verem e caminhar e buscar mais a luz de Jesus. Enquanto as pessoas buscam apenas seus interesses obscuros, a gente vê muita indiferença, guerra, muita fome, miséria nesse mundo, por causa da ganância daqueles que somente querem ter o poder e destruindo o mundo. Que as pessoas saibam mais valorizar, respeitar a natureza e buscar viver bem uns com os outros para que possamos viver bem. Se continuar no ritmo que estão de destruição desse planeta, não vai demorar muito tempo, não. A gente vai ter muita coisa tóxica, muito lixo, muita coisa ruim. E muitas doenças, né, que cada vez vai surgindo outras doenças. Então, o ser humano tem que perceber que cuidar daquilo que é natural, cuidar daquilo que é da essência da vida, faz com que possamos viver mais e melhor. Então, que nós também saibamos dar o exemplo, que nós sabemos dar testemunho de Jesus Cristo, assim como João Batista o anunciou. Como o Cordeiro de Deus, como aquele que viu descer e permanecer sobre ele o Espírito Santo no batismo e testemunhar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, no qual nós devemos dar testemunho dele, anunciar a palavra, o Evangelho, onde quer que nós estejamos, com fé, com coragem, com esperança, sem ter medo, apesar das perseguições. Desde quando Jesus veio ao mundo, é perseguido, e até hoje. Mas não tem medo, porque receberemos a recompensa nos céus, se testemunharmos o nome de Jesus aqui. Mas se o negar, ele diz, não o reconheço. Então, para tornar-se conhecido, que nós vivemos plenamente a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.